E o cenário vem mudando, né? Você começou na comédia em qual idade, Gustavo? Cara, eu comecei no teatro com 9 anos. Mas não era... A linha não era comédia ainda, Não era né? comédia, sempre foi comédia. Sempre foi não comédia. era solo, né? Tá. Eu não era um comediante solo, que eu só fui descobrir isso mais tarde, com 14 para 15 anos, eu saio da minha cidade, Guarani, uma cidade de 9 mil habitantes no interior de Minas, e vou para Juiz de Fora, que é uma cidade maior. Você é de Guarani, né? Guarani. Guarani. A Jade falou que é de Itajubá, né? Itajubá é para outro lado. E de Curralinho? Pomba solta? Não, Pomba Solta eu vi uma foto sua de tanguinha no Bodybuilder. Eu lembrei de Pomba Solta. E Curralinho foi quando você virou de costas. Mas fora isso... Mas fora isso, o que acontece? Não, aí eu fui pra Juiz de Fora pra poder estudar, fazer ensino médio, curso técnico. Porque minha família é pobre, eles não tinham dinheiro pra pagar cursinho pra mim e me sustentar numa cidade fazendo cursinho pra fazer faculdade. Então, vai fazer ensino médico, um curso técnico, e aí você começa a trabalhar e você paga as suas despesas. E foi dito e feito. Só que, cara, eu tava com aquela paixão do teatro, eu queria fazer. E eu fui bater. Eu falei, cara, eu tô em Juiz de Fora, uma cidade cheia de grupo teatral, eu vou bater de porta em porta pra ter. Só que ninguém. Imagina, eu era um moleque de 15 anos. Chegou. Na minha cabeça, eu era o Antônio Fagundes, né? Porque você não se enxerga como você é de verdade. Eu achava que eu tava arrebentando. Chegava lá e falava assim, eu quero um papel aí. Como você quer um papel aqui? Não, você pode abrir a cortina. Eu falei assim, abrir a cortina? Imagina. E aí ninguém me chamava pra nada. Aí eu descobri que o mundo era uma panelinha, que era difícil. Então eu escrevi minha primeira peça. Com 15 anos. Pô, legal. Chamei os amigos. Aí tive uma sorte, uma bênção. Que um homem chamado Natálio Luz, Natali Cianello, no Brasil, Natálio Luz, é um diretor de teatro muito famoso, muito grande. E ele tinha se aposentado, morava em Juiz de Fora, e ele estava com uma doença de Parkinson, que o impossibilitava de fazer algumas coisas. Ele me viu e gostou de mim e falou assim, eu vou dirigir sua peça. Você imagina, um moleque, a peça escreveu eu e o meu melhor amigo na época, o Ítalo. Ele viu esses dois meninos e juntou pra dirigir, e ali agregou outro elenco. E a gente ganhou tudo quanto era prêmio de comédia, de peça. A gente foi o maior estouro de venda de ingresso, e aí eu aconteci. Era um cara que ele me chamava, eu passava a tarde na casa dele. Ele, a mulher dele, ele me mostrando Fernando Pessoa, ele mostrando pra mim poesia e me mandando ler poesia pra ele. Sabe? Então, me ensinou essa coisa da erudição, da cultura, E aí eu dei essa sorte. Aí você veio com uma base legal. Eu vim com uma base legal. Só que eu vi que fazer comédia era muito caro, né, cara? Que elenco, é muito dinheiro, figurino. Aí eu tava ensaiando, e aí chegou um cara lá, dono de um bar, e falou pro produtor da peça, assim, eu tô precisando de um rapaz pra olhar carro lá no meu bar. Então essa foi a parte que a parte sofrida, né? Aí não, aí que tá. Aí falou assim, ó, o mais fodido aqui é o Gustavo, né? Você quer, Gustavo? É R$30 pra você olhar os carros. Eu falei assim, ó, mas eu não sei manobrar não, eu tenho 15 anos, eu não sei. Não, é só pra olhar os carros. Falei, beleza, eu vou pra lá. Nesse bar tinha show de música e tinha um show de comédia. No meio da noite, um cara fazia sorteio de vinho, vale motel. E no meu primeiro dia de trabalho, o comediante que fazia no meio da noite faltou. O rapaz, o dono do bar, falou assim, você tem coragem de subir lá e contar umas piadas e fazer um sorteio? Você falou, meu amigo, eu já vim do palco da igreja, aí foi agora... o primeiro tapete que eu puxei na minha vida, que eu vou o tapete desse comediante. Que agora ele começou a dividir a noite, que ali foi legal, as pessoas gostaram. E eu dei sorte que o dono desse bar também, ele era apaixonado por cinema, existe até hoje, Bruno Brauno, apaixonado por cinema, por arte, e ele começou a ver em mim a possibilidade de realizar-se como diretor. Então ele me dirigia, falava, tá, tu fez errado aqui. E aí eu virei comediante solo que não falava nem stand-up comedy. Não tinha esse termo stand-up comedy, era um comediante. E foi de lá pra cá que você vem estourando. Aí eu não parei mais, eu gostei, né? Porque nesse bar eu fazia show toda quinta, sexta, sábado. Quinta, sexta, sábado. Só que Juiz de Fora é uma cidade de estudantes, não é uma cidade turística.
Não tem eventos turísticos. Mas é lá. gostoso, assim, É não gostoso, mas não é uma cidade que troca de público. Sim. O que eu quero dizer é isso, porque Fortaleza, você pode fazer o mesmo show há 40 anos. Toda semana tem gente diferente Rotatividade que nunca viu. total, sim. Lá não tem essa rotatividade. Então o público que ia na quinta era o mesmo que ia na sexta, era o mesmo que ia no sábado. Isso me obrigou a criar meia hora de show 3 vezes por semana Ô, louco. durante 9 anos. Então eu virei uma bomba de texto. E rei do improviso também, né? Eu nunca gostei do improviso. Não. Por quê? Porque tem uma frase francesa que diz o seguinte: improvisa-se bem quando não improvisa-se nunca. O truque é parecer que é improviso. É tão fluido, é tão natural que o cara fala assim, não, você inventou na hora, não é possível. E não. Tem uma técnica. Tem humor é matemática, cara. Humor é matemática. Se você erra ali, você errou a piada, você errou tudo. Tanto que tem muito cara que se acha engraçadão, mas ele só é babaca. O cara que faz as piadinhas com as meninas, que não sei o quê, na cabeça dele tá sendo super engraçado, mas só tá sendo babaca, porque existe um fio muito fino que divide o cara de ser babaca do cara ser engraçado. O humor é técnica, é matemática, é como música. Você não pode desafinar, você tem que estar com o instrumento afinado. Você falou uma coisa bem legal, bem tipo assim, pontual, que é uma parada assim, acho que o Léo Lins que lançou um livro, e é justamente, né, a cabeça de um cara comediante, ela é a milhão na questão de dicção, oratória, tempo de fala. Os caras são muito bons, né? Se a gente for falar dos profissionais. Você puxou o gancho do Léo Lins, eu quero até falar uma coisa que é o seguinte, o Léo Lins foi condenado hoje à prisão. Eu vi, cara. E isso é um absurdo. Porque é o seguinte, eu não concordo com absolutamente nada do que ele diz. Não é que eu não concorde, eu não tenho que concordar com nada. Quem sou eu para concordar ou não com alguma coisa? Mas ele é um profissional da arte, é um profissional da comédia. Eu, por exemplo, é um tipo de show que não me agrada, é um tipo de humor que não me agrada. O que eu faço com isso? Eu não vou. Eu simplesmente não compro ingresso, não vou lá. Agora, eu acho que é um absurdo, espero que ele recorra da sentença, pode recorrer e vai dar tudo certo. Só deixar esse parênteses. Esse parâmetro. É porque, assim, acusar criminosamente, prisão, ainda mais a multa, parece, se eu não me engano. Mais de 300 mil. Muita grana. Muita grana. Mas assim, eu não sou advogado, eu não tenho acesso ao processo, eu tô falando baseado no que eu li na matéria. Sim. Agora, um comediante, por conta da piada, cara, não, é um canal. Eu acho que no mundo da rede social, a gente entrou numa coisa muito horrorosa, que é a questão do bloquear, né? Na internet eu te bloqueio, né? Não quero te ver, não gosto de você, te bloqueio. Agora, as pessoas querendo trazer isso pra vida real, tipo assim, não, eu não gosto de você, então não quero que você exista. Sabe, isso é uma coisa que eu sofro direto. De públicos da direita, da extrema direita, não sei o quê. Não, eu não gosto dele, eu quero que ele não exista. Eu quero que ele morra. E o vento que sopra aqui, sopra ali. Então eu tô dizendo o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho várias questões com os últimos textos do Léo. Mas não com ele comediante, ele é um brilhante comediante. Esse livro que você falou dele, Sim. Esse livro é sensacional, é um livro que todo mundo tem que ter, pra quem tá querendo começar a carreira. Depois a gente pega até esse nome desse livro do Léo. Da comunicação pra gente colocar e tal, aqui. legal. É muito importante, é muito bom. E é um absurdo. Não é porque eu não goste de alguém ou não goste do tipo de trabalho da pessoa que eu não quero que essa pessoa exista, que essa pessoa tem que ser cancelada. É a pessoa querer dar bloco na vida do outro. Isso é uma loucura muito grande. Isso é muito perigoso. Isso é realmente muito perigoso. Então a gente pode falar de duas linhas também, né, Gustavo? Que eu acho legal, assim, a linha das pessoas que ficam do cancelamento em excesso e a linha também que a gente fala... hoje o comediante ele tem que pensar muito, muito bem no que vai falar no texto, porque tá tudo muito radical. Sim, cara, mas eu acho que assim, o comediante tem que pensar muito no que ele vai falar. Ele sempre teve que pensar muito no que ele vai falar. Sempre teve. Só que cada momento é um momento. Cada tempo é um tempo. Você lembra? Você Os lembra? Trapalhões. Não. Também tem essa. Trapalhões. Era aquele momento, você via pra aquela época. Cacete Planeta. Cacete Planeta. Eu fiz parte do Cacete Planeta, já era um outro momento quando eu fiz Cacete Planeta. TV Pirata. TV Pirata. Porra, TV Agora, eu Pirata vou te era pesado. passar uma coisa que todo mundo sabe. Lembra quando surgiu o Uber? Os motoristas de táxi caçando briga com os Uber. Quando eu fui pro Chile, o couro tava comendo lá. Nossa, na frente do aeroporto, os Sim. caras brigavam, não sei o quê.
Porque é o seguinte, lá, Os Segredos da Comédia. Esse livro é muito legal do Léo Lins. Muito legal. Muitos amigos já leram e compre, usam pra fazer o texto. Compre, lê, ajuda, porque ele vai pagar lá Tomara que não. Tomara que ele recorra e ganhe, entendeu? Sim. Mas aí mas o que eu acho é o seguinte, para além disso, as coisas mudam, o tempo muda. Tem uma pergunta clássica que o Rafinha, a pergunta do Rafinha Bastos, todo mundo faz, que é qual o limite do humor. Humor tem limite? Não tem limite. Pode fazer piada com tudo? Pode-se fazer piada com tudo. Absolutamente tudo. A questão é quando. Por exemplo, todo mundo aqui já viveu algum trauma, quer seja de uma ex, de um ex, uma coisa que foi horrorosa naquele momento que aconteceu. Só que hoje, passado um tempo, cicatrizado aquela história, a gente consegue olhar pra trás e até rir. Quando, menino, eu tava com a caça doida, olha que... E você ri, mas na época você não dava pra rir. Então, é a mesma coisa. Eu acredito que vai chegará um tempo em que a gente, estando cicatrizadas determinadas situações sociais, a gente consiga até rir. Por exemplo, posso fazer piada com preto? Pode. Hoje não. Nós somos um país extremamente racista, que teve muito mais anos de escravidão do que anos de liberdade sem escravidão. E que, a partir da escravidão, ainda com a abolição dela, foi uma abolição fake, porque os pretos não tinham direito a absolutamente nada. Não podiam comprar terra, não podiam estudar. Então, quer dizer, ficamos no espírito da escravidão por muito mais anos. Haverá um momento em que esse passado cicatrizará, não será apagado. As memórias estão aí. Mas cicatrizará e aí os pretos conseguirão rir disso. Rindo disso, todo mundo ri. Então poderia ser feito. Pode fazer piada com mulher trans, com travesti? Pode. Hoje não. Hoje nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. Então tudo é questão do tempo. O que eu peço, a minha vontade, o que eu tento fazer como cidadão brasileiro, é me juntar para que a comunidade, para que a sociedade evolua, para que a gente resolva esses problemas, para que essas cicatrizes sejam saradas, fechadas, e que aí a gente possa começar a rir disso. Mas hoje não, hoje está tudo aberto. Entendeu? Entendi. Então você... como é que você faz? Como é que você chega para alguém e faz uma piada de alguém que morreu com uma doença? Sabe? Eu por exemplo, acho absurdo. No país, como é que você vai fazer piada com a dor do outro? Isso é uma coisa muito louca. Da fome, da miséria, né? Esse é o tempo da piada, entendeu? Quando tá resolvida, ninguém mais pensa nisso. Ai, pode, não pode. Não, a gente precisa sanar determinadas dores. O nosso país é muito novo. E muito atrasado em muitos pontos. Mas a partir daí também, lidar como eu não quero que você exista... Tô falando de artista, tá? Porque para nazista, racista, eu quero que um por um se foda, mas se foda muito. Eu quero sabe aquela história de fogo nos racistas? É meio que isso. Mas, enfim, é um assunto... Mais temos radical. que pensar, temos que curar as dores pra gente poder rir delas. Esse é o limite do humor. O limite do humor é o tempo. Sabe as palavras. Salva de palmas, galera. Muito bom. Pode tomar só. Tem que você contratou uma equipe de figuração só pra bater Só palma pra bater atrás palma, da câmera. pra subir que nem o Chaves, lembra? Dá palma. Não, mas eu achei muito massa. bom. E você paga o quê? É R$100 e um pão com... Pão com mortadela. Pão com mortadela? Pô, Maravilhoso. ainda joga um Parabéns. ketchupzinho E em cima. Tem 17 pessoas no estúdio só pra 17, aplaudir. não para. Aqui não para. Aqui, Bacana. pessoal, vem. Galera, Olha lá. beijo pra vocês. Você vê, faz fila. A gente tá fazendo, assim, jogando no Instagram. Olha, galera, quem quiser vir assistir ao vivo aqui, a gente Vem pra cá. vai sortear o pessoal. Então, não para. Não. O estúdio sempre tá cheio. Eu acho massa. O máximo, né? Legal. Bom,